Anne de Green Gables. Capítulo 2. Matthew se surpreende. Matthew Cuthert e a égua Alazan trotavam confortavelmente. Sobre os quase 13 quilômetros de estrada até Bright River. Era uma estrada bonita, margeada por propriedades rurais bem cuidadas e, ocasionalmente, atravessada por um bosque de abetos ou um vale onde havia ameixas silvestres pendentes em galhos cobertos de flores. O ar estava perfumado com o doce aroma dos muitos pomares de macieiras, e os prados distantes estavam cobertos por uma névoa semelhante a um manto púrpura e pérola. Enquanto isso, os passarinhos cantavam como se aquele fosse o único dia de verão em todo o ano ***. Matthew gostava de viajar assim, à sua maneira, com exceção dos momentos em que encontrava mulheres pelo caminho, e tinha de acenar para elas com a cabeça. Era preciso fazer isso, porque, naquela ilha do Canadá, Prince Edward Island, as pessoas tinham o costume de cumprimentar todos que encontrassem, independentemente de serem conhecidos ou não. Matthew temia todas as mulheres com exceção de Marilla e da Senhora Raquel, pois sempre tinha uma sensação desconfortável de que aquelas criaturas misteriosas estavam rindo secretamente dele. E pode até ser que ele estivesse certo quando pensava assim, pois sua aparência era mesmo estranha. Era um homem desajeitado, com cabelos grisalhos tocando os ombros caídos e com uma barba castanha, espessa e macia, que ele cultivava desde os 20 anos de idade. De fato, o aspecto que apresentava aos 20 anos era bem parecido com o que possuía aos 60, não fosse pelo tom agora acinzentado do cabelo. Quando Matthew chegou a Bright River, não havia nenhum de sinal de trem algum. Pensou que ainda estava cedo, e portanto, amarrou seu cavalo no pátio do pequeno hotel da cidade, e se dirigiu à estação ferroviária. A longa plataforma estava quase deserta. A única criatura à vista era uma garota pequena sentada sobre uma pilha de telhas em uma das extremidades dela. Porém, tendo notado que se tratava de uma menina, Matthew passou por ela o mais depressa que pôde, sem sequer lhe dirigir um olhar. Se tivesse feito isso, dificilmente deixaria de perceber a tensão e a expectativa que reinavam em sua postura e na expressão de seu rosto. Com certeza, ela estava sentada ali esperando por alguém, ou por alguma coisa, e como sentar e esperar eram sua única opção naquele momento, ela fazia isso com toda a sua força e energia. Matthew encontrou o oficial responsável pela estação, que estava fechando a bilheteria e se preparando para ir para casa jantar, e lhe perguntou se o trem das 17h30 ia demorar a passar por ali. O trem das 17h30 veio e foi embora há meia hora. O homem, apressado, respondeu. Mas deixou um passageiro para o senhor, uma menina. Está sentada ali, sobre as telhas. Pedi que ficasse na sala feminina de espera, mas ela falou que preferia ficar do lado de fora. Disse que aqui havia mais oportunidades para usar a imaginação. Ora, eu diria que ela parece uma personagem bastante rara. Não estou aguardando uma menina, Matthew afirmou, sem dar muita atenção ao que o homem dizia. Vim buscar um garoto. Ele deveria estar aqui. A senhora Alexander Spencer ia trazê-lo de Nova Escócia para mim. O oficial deu um assovio curto, mostrando-se admirado. Imagino que haja algum engano, falou. A senhora Spencer saiu do trem junto com essa menina e a deixou sob minha guarda. Disse que o senhor e sua irmã estavam adotando a garota, que ela vinha de um orfanato e que o senhor viria buscá-la agora. Isso é tudo o que sei, e não existe nenhum outro órfão escondido por aqui. Não estou entendendo nada, afirmou Matthew, sem saber como agir e desejando que Marilla estivesse por perto para lidar com aquela situação. Bem, é melhor o senhor conversar com a menina, o oficial da estação respondeu, calmamente. Aposto que ela vai saber explicar isso, essa garota tem o que dizer, está claro. Talvez eles não tivessem um menino como o que o senhor queria. Assim dizendo, o homem foi embora rapidamente, pois estava com fome,
e deixou o pobre Matthew com a tarefa de fazer o que para ele era mais difícil do que tirar um leão de seu covil, puxando-o pela barba. Dirigir-se a uma menina desconhecida, uma menina órfã, e lhe perguntar por que ela não era um menino. Lamentando-se internamente, Matthew se virou e se arrastou lentamente pela plataforma, em direção à garota. Esta tinha começado a observá-lo no momento em que ele passara por ela, e continuava a fazer isso. Matthew não estava olhando para ela, e mesmo se estivesse, não teria visto como a menina era. Uma criança de mais ou menos 11 anos de idade, usando um vestido amarelo acinzentado muito curto, muito apertado e muito feio. Trazia na cabeça um chapéu de marinheiro marrom, desbotado, e sobre suas costas se estendiam duas tranças grossas de cabelo indiscutivelmente ruivo. Seu rosto era pequeno, pálido, magro e coberto de sardas. A boca era grande, assim como os olhos, que pareciam verdes em algumas luzes e alguns estados de espírito, e cinzas em outros. Essas seriam as características vistas por um observador qualquer. Já um observador mais atento teria visto que o queixo era bastante pontiagudo e proeminente, que os olhos grandes eram cheios de ânimo e disposição, que a boca era expressiva e revelava certa doçura, que a testa era alta e larga. Em resumo, nosso observador atento e perspicaz poderia ter concluído que não era uma alma comum que habitava o corpo daquela garota solitária, a quem o tímido Matthew temia ridiculamente. No entanto, Matthew foi poupado do sofrimento de falar primeiro, pois assim que ela concluiu que ele vinha em sua direção, levantou-se, pegando, com uma das mãos magras e brancas, a alça de uma bolsa de viagem velha e surrada, e estendendo a outra para ele. Suponho que seja o Sr. Matthew Cuthert, de Green Gables, ela disse, com uma voz peculiarmente clara e doce. Estou muito contente em ver o senhor. Estava começando a temer que não viesse me buscar e a imaginar todas as coisas que poderiam ter acontecido para impedir sua vinda. Já tinha decidido que, se o senhor não aparecesse hoje, eu caminharia pelos trilhos até aquela cerejeira grande ali na curva, e subiria nela, para passar a noite lá. Não sentiria medo algum, e penso até que seria muito agradável dormir em uma cerejeira coberta de flores brancas, sob o luar. O senhor não concorda? Poderia imaginar que estava morando em um salão de mármore, não é verdade? Mas eu tinha certeza de que o senhor viria me buscar amanhã de manhã, se não pudesse vir hoje. Matthew tinha segurado desajeitadamente aquela mão pequena e magricela, e exatamente naquele lugar e naquele momento, havia resolvido o que faria. Ele não poderia contar para aquela criança de olhos brilhantes que tinha ocorrido um engano. Ele a levaria para casa, onde Marilla falaria com ela. De qualquer modo, a menina não poderia ficar abandonada em Bright River, fosse qual fosse o erro cometido. Portanto, todas as perguntas e explicações deveriam ser adiadas para quando ele estivesse seguramente de volta a Green Gables. Desculpe o atraso, ele disse timidamente. Venha, o cavalo está ali no pátio daquele hotel. Me dê sua bolsa. Oh, eu posso carregar a criança, respondeu, alegremente. Não está pesada. Todos os meus pertences materiais estão dentro dela, mas não está pesada. E se a gente não segurar de determinada maneira, a alça se desprende. Por isso, é melhor eu carregar, porque eu sei exatamente onde é que tenho de pegar. É uma bolsa muito, muito velha. Oh, estou tão contente porque o senhor veio. Mesmo sabendo que ia ser bom dormir em cima de uma cerejeira. Temos de viajar por um bom tempo, não temos? A senhora Spencer falou que era uma distância de uns 13 quilômetros. Estou satisfeita porque adoro viajar. Oh, é tão maravilhoso pensar que vou morar com o senhor e sua irmã, e pertencer a vocês. Nunca pertenci a ninguém, pelo menos assim, de verdade. O orfanato era horrível. Fiquei lá só 4 meses, mas foi tempo suficiente. Acho que o senhor nunca foi um órfão num orfanato, então, não pode entender como é isso. É pior do que qualquer coisa que puder imaginar. A senhora Spencer falou que eu estava sendo má quando eu disse isso para ela,
mas eu não queria ser má. É tão fácil ser má sem saber, não é? Elas eram boas, sabe, as pessoas lá do orfanato. Mas há tão poucas oportunidades para usar a imaginação no orfanato, só mesmo com os outros órfãos. Era muito interessante imaginar coisas sobre eles. Imaginar que a menina que sentava do seu lado era, na verdade, a filha de um conde muito importante, que tinha sido roubada de seus pais quando era muito pequena, por uma enfermeira cruel que tinha morrido antes de poder confessar seu crime. Eu costumava ficar acordada de noite, imaginando essas coisas, porque não tinha tempo para isso durante o dia. Acho que é por esse motivo que sou tão magra, sou horrivelmente magra, não sou? Não tem nada em cima dos meus ossos. Adoro imaginar que sou bonita e cheia de carne, com curvas nos cotovelos. A menina parou de falar em parte, porque já estava sem fôlego, e em parte, porque chegaram à charrete. Não disse mais nenhuma palavra até deixarem a cidade e descerem uma pequena colina íngreme, um pedaço da estrada cujo solo macio tinha sido escavado tão profundamente que as encostas, ladeadas por cerejeiras floridas e por delgadas bétulas brancas, estavam pouco acima da cabeça deles. A menina esticou o braço e arrancou um galho da cerejeira que havia trombado em uma parte lateral da charrete. Isso não é lindo? Em que aquela árvore inclinada para fora da encosta, toda branca, parecendo uma renda, fez o senhor pensar? Ela perguntou. Bem, não sei, Matthew respondeu. Ora, uma noiva, claro. Uma noiva toda de branco, com um lindo véu esvoaçante. Nunca vi uma, mas posso imaginar como seria. Não tenho nenhuma esperança de ser uma noiva um dia. Sou tão sem graça que ninguém jamais vai querer se casar comigo, a não ser, talvez, um missionário estrangeiro. Suponho que um missionário estrangeiro não seja muito exigente, mas realmente espero que um dia eu possa ter um vestido branco. Esse é o meu maior desejo de felicidade na terra. Adoro roupas bonitas. Nunca tive um vestido bonito em minha vida, pelo menos não me lembro de nenhum. É claro que isso é um ótimo motivo para desejar um, não é? Posso imaginar que estou vestida maravilhosamente. Hoje de manhã, me senti tão envergonhada de ter que usar esse vestido velho e horroroso. Sabe, todas as órfãs tinham de usar um desses. No inverno passado, um mercador de Opeton doou para o orfanato quase 100 metros desse tecido. Algumas pessoas disseram que foi porque ele não tinha conseguido vender o pano, mas eu prefiro acreditar que foi por bondade de seu coração. O senhor não ia preferir também? Quando subi no trem, senti como se todos estivessem olhando com piedade para mim. Mas então, simplesmente pus minha imaginação para trabalhar e pensei que estava usando o mais belo vestido azul claro de seda. Pois quando a gente está imaginando, tem de pensar em coisas que valham a pena, não tem razão para não ser assim. Um vestido de seda, um chapéu grande coberto de flores e com plumas balançando, um relógio de ouro e luvas e botas de pelica. Fiquei alegre imediatamente e apreciei a viagem de trem o máximo que pude. Depois não senti nenhum enjoo no barco, nem a senhora Spencer, que geralmente fica enjoada. Ela disse que não teve tempo para sentir enjoo, porque tinha de me vigiar para eu não cair do barco. Falou que nunca conheceu ninguém que andasse tanto para lá e para cá quanto eu. Mas se isso impediu que ela ficasse enjoada, foi bom eu ter perambulado, não foi? Tudo o que eu queria era ver todas as coisas que podiam ser vistas naquele barco, pois não sabia quando ia ter outra oportunidade. Olhe, tem mais uma porção de cerejeiras cheias de flores. Esta ilha é o lugar mais florido de todos os que existem. Já estou amando este lugar, e estou tão contente porque vou morar aqui com o senhor e sua irmã. Sempre ouvi dizer que Prince Edward Island era o lugar mais bonito do mundo, e eu costumava imaginar que estava morando aqui, mas nunca esperei que isso se tornaria realidade um dia. É delicioso quando as coisas que a gente imagina se tornam realidade, não é? Olhe, aquelas estradas vermelhas são tão engraçadas, não são? Quando entramos no trem em Charlottetown, e as estradas vermelhas começaram a passar depressa por nós,
Perguntei à senhora Spencer por que elas eram daquela cor. Ela disse que não sabia e pediu, pelo que há de mais sagrado, que eu não fizesse mais nenhuma pergunta. Falou que até aquele momento eu provavelmente já tinha feito 1000 perguntas. Acho que tinha mesmo, mas como é que a gente vai saber as coisas, se não perguntar? E por que as estradas são vermelhas? Bem, não sei, Matthew falou. É uma das coisas que tenho de descobrir algum dia. Não é maravilhoso pensar em todas as coisas que ainda temos de aprender? Isso só me faz sentir feliz por estar viva, o mundo é tão interessante. Não ia ser nem metade tão interessante se a gente soubesse tudo sobre todas as coisas, não acha? Não iam existir muitas oportunidades para a imaginação, não é? Estou falando demais? As pessoas sempre dizem que eu falo demais. O senhor prefere que eu fique calada? Se disser que sim, eu paro de falar. Eu consigo parar quando decido isso, apesar de ser bastante difícil. Matthew, para sua própria e grande surpresa, estava se divertindo. Assim como a maioria das pessoas caladas, ele gostava de gente tagarela que se encarregava de manter a conversa sem esperar que ele participasse. Contudo, ele nunca tinha pensado que gostaria da companhia de uma menina. As mulheres eram suficientemente desagradáveis em todos os sentidos, mas as meninas eram piores. Ele detestava o jeito como elas passavam por ele discreta e timidamente, desviando o olhar, como se esperassem que ele as engolisse inteiras, caso se aventurassem a dizer uma só palavra. Assim eram as meninas bem educadas de Avonlea. No entanto, aquela pestinha sardenta era muito diferente. E, embora fosse um pouco difícil para ele com sua inteligência meio lenta acompanhar os rápidos processos mentais dela, Matthew pensou que, de alguma forma, ele gostava da tagarelice daquela menina. Portanto, falou, acanhado como de costume. Pode falar o tanto que quiser. Eu não me importo. Estou tão contente. Sei que o senhor e eu vamos viver muito bem juntos. Sabe, é um grande alívio poder falar quando a gente quer, sem ter de escutar que crianças devem ser vistas, e não ouvidas. Já disseram isso para mim 1 milhão de vezes. E as pessoas riem de mim porque uso palavras complicadas. Ora, se a gente tem ideias complicadas, tem de usar palavras complicadas para expressar essas ideias, não é? Bem, isso parece sensato, Matthew falou. A senhora Spencer acha que minha língua está solta na boca. Mas não está, está presa firmemente lá no fundo. Ela disse também que sua casa se chama Green Gables. Perguntei tudo sobre o lugar onde o senhor mora. Ela falou que tem muitas árvores ao redor da casa. Fiquei mais contente do que nunca. Eu simplesmente amo as árvores. Não tinha nenhuma perto do orfanato, só uns poucos, pequenos e pobres arbustos na frente da casa, e ficavam dentro de uma espécie de gaiola pintada de branco. Parecia que elas também eram órfãs, parecia mesmo. Eu tinha vontade de chorar quando olhava para elas. Então, eu dizia, pobrezinhas, se vocês estivessem num bosque grande, com árvores a seu redor, musgos e campânulas crescendo sobre suas raízes, pássaros cantando em seus galhos, e um riacho não muito distante, poderiam crescer muito, não poderiam? Mas, no lugar em que estão, não podem. Sei exatamente como se sentem, arvorezinhas. Fiquei triste quando me despedi delas hoje de manhã. A gente se apega tanto a essas coisas, não é? Tem algum riacho perto de Green Gables? Esqueci de perguntar isso para a senhora Spencer. Bem, tem um logo abaixo da casa. Que ótimo! Morar perto de um riacho sempre foi um dos meus sonhos. Mas nunca achei que isso ia acontecer. Nem sempre os sonhos se tornam realidade, não é? Não seria muito bom se fosse diferente? Agora, estou me sentindo quase totalmente feliz. Só não posso ficar totalmente feliz porque, bem, que cor é essa? Dizendo isso, a menina pegou uma de suas tranças longas e brilhantes e colocou diante dos olhos de Matthew. Ele não estava nem um pouco acostumado a decidir sobre a tonalidade de tranças de mulheres, mas nesse caso não podia haver muita dúvida. É vermelho, não é? Respondeu.
A menina jogou a trança sobre as costas, com um suspiro que pareceu vir do fundo de seu coração, e exalar todas as tristezas de todos os tempos. Sim, é vermelho, ela falou, resignada. Agora o Senhor já sabe por que eu não posso ser totalmente feliz. Ninguém que possui cabelo ruivo pode. Não me importo muito com as outras coisas, as sardas, os olhos verdes e minha magreza. Consigo me imaginar sem elas. Consigo imaginar que tenho uma pele rosada e olhos da cor de violeta, lindos e brilhantes. Mas não consigo me ver sem o cabelo vermelho. Eu me esforço o máximo que posso, falo comigo mesma. Agora seu cabelo é gloriosamente negro, negro como as asas de um corvo. Mas não adianta, sei o tempo todo que ele é simplesmente ruivo, e isso corta meu coração. Essa tristeza vai me acompanhar pela vida toda. Uma vez, eu li um romance sobre uma garota que teve uma tristeza para a vida toda, mas não era um cabelo vermelho. Na verdade, seu cabelo era dourado e tinha cachos que caíam sobre sua testa de alabastro. O que é uma testa de alabastro? Nunca consegui descobrir. O senhor pode me dizer? Bem, eu receio que não, respondeu Matthew, que já se sentia um pouco tonto. Estava com a mesma sensação que havia tido uma vez, durante um piquenique em sua juventude impetuosa, quando foi convencido por outro garoto a andar de carrossel. Ora, o que quer que seja, deve ser alguma coisa muito boa, porque ela era divinamente bonita. Já imaginou o que deve sentir uma pessoa divinamente bonita? Bem, não, nunca, Matthew confessou ingenuamente. Eu já, muitas vezes. O que o senhor preferiria ser se pudesse escolher? Divinamente bonito, deslumbrantemente inteligente ou angelicalmente bom? Bem, não sei exatamente. Nem eu. Nunca consigo chegar a uma conclusão. Mas isso não faz realmente muita diferença, porque não é provável que um dia eu seja qualquer uma dessas coisas. Pelo menos, é certo que nunca serei angelicalmente boa. A senhora Spencer falou que, ó Sr. Cuterte, ó Sr. Cuterte, ó Sr. Cuterte. Não era isso que a senhora Spencer havia falado, nem se pode dizer que, naquele momento, a menina tinha caído da charrete, ou que Matthew tinha dito alguma coisa espantosa. Eles haviam apenas feito uma curva na estrada e entrado na avenida. A avenida, como era chamada pelos habitantes de Newbridge, era um trecho da estrada, com 400 a 500 metros de comprimento, completamente coberto por um arco formado de macieiras enormes, que se estendiam amplamente no ar, e que foram plantadas, muitos anos atrás, por um velho fazendeiro excêntrico. Acima da cabeça dos dois, havia galhos cheios de flores brancas e perfumadas. Abaixo dos ramos, o ar estava tomado por uma penumbra arroxeada, e à frente, bem mais adiante, era possível vislumbrar o céu pintado pelo pôr do sol, brilhando como o vitral de uma grande janela na extremidade da nave de uma catedral. Tamanha beleza pareceu ter paralisado a menina. Ela se inclinou para trás na charrete, apertou suas mãos magras diante do corpo e levantou o rosto, encantada com o esplendor das flores brancas. Mesmo quando já tinham passado pela avenida e estavam descendo a longa encosta, rumo a Newbridge, ela não se moveu, nem falou nada. Ainda com a expressão de êxtase no rosto, admirava o pôr do sol ao longe, a oeste, com olhos que viam imagens desfilando esplendidamente naquele cenário brilhante. Atravessaram Newbridge, um vilarejo movimentado, onde cachorros latiam para eles, meninos pequenos gritavam, e rostos curiosos apareciam nas janelas para espiá-los ainda em silêncio. Depois que deixaram mais 5 quilômetros para trás, a menina ainda não tinha pronunciado uma só palavra. Ficou evidente que ela podia se manter calada com a mesma capacidade que tinha para tagarelar. Suponho que você esteja muito cansada e faminta, e Matthew finalmente ousou falar, atribuindo àquela mudez a única razão na qual pôde pensar. Já não temos mais muito caminho pela frente, menos de 2 quilômetros apenas. Então, ela despertou de seu devaneio com um suspiro profundo, e olhou para ele com a expressão de uma alma sonhadora que tinha viajado para muito longe, guiada pelas estrelas.
Ó, Sr. Cuterte, sussurrou, aquele lugar que atravessamos, aquele lugar branco, o que era aquilo? Bem, você deve estar falando da Avenida, Matthew respondeu, após alguns momentos de reflexão profunda. É um lugar bonito. Bonito? Oh, bonito não me parece ser a palavra certa para usar aqui. Nem belo. Essas palavras não expressam o suficiente. Oh, aquilo é maravilhoso, maravilhoso. É a primeira coisa que vi, em toda a minha vida, que não pode ser aperfeiçoada pela imaginação. Senti uma grande satisfação ali, pôs a mão sobre o peito, e também, uma dor muito estranha, era uma dor gostosa. Já sentiu alguma vez uma dor assim, Sr. Cuterte? Bem, não me lembro de já ter sentido. Isso me acontece várias vezes, sempre que vejo alguma coisa realmente bela. Ora, não deveriam chamar aquele lugar maravilhoso de Avenida. Um nome como esse não expressa nada. Ele deveria se chamar, vamos pensar, Caminho Branco do Encantamento. Esse não é um nome bonito e criativo? Quando não gosto do nome de uma coisa ou de uma pessoa, sempre imagino um novo nome, e, a partir daí, sempre penso neles assim. Tinha uma garota no orfanato que se chamava Epsiba Jenkins, mas, para mim, ela era Rosalia de Vere. Todo mundo pode chamar aquele lugar de Avenida, mas para mim, ele vai ser sempre o Caminho Branco do Encantamento. Temos mesmo de percorrer menos de 2 quilômetros para chegarmos? Estou contente e estou triste por isso. Triste porque essa viagem está muito agradável, e sempre fico triste quando coisas boas acabam. Pode ser até que em seguida venha algo mais agradável ainda, mas nunca podemos ter certeza sobre isso. E é tão frequente não vir alguma coisa melhor e pelo menos, essa tem sido minha experiência. Mas estou contente por pensar em chegar a Green Gables. Sabe, não me lembro de já ter morado em um lar de verdade. Só de pensar em chegar a um verdadeiro lar, sinto aquela dor gostosa de novo. Oh, aquilo não é bonito? Tinham chegado ao topo da colina. Abaixo deles, havia um lago que, por ser muito longo e sinuoso, até parecia um rio. Uma ponte se estendia até o meio dele, e depois seguia para sua extremidade mais baixa, onde uma sequência de colinas de areia em tons de âmbar o separava do golfo azul escuro que havia do outro lado. A água era um espelho de cores que mudavam constantemente, dos graus mais místicos de luz e sombras amarelas aos mais sublimes tons de verde e outras nuances indescritíveis, para as quais nunca foram encontrados nomes. Para lá da ponte, estava o lago, manchado pelas sombras escuras e oscilantes dos abetos e bordos *** que compunham os bosques da margem oposta. Aqui e ali um galho repleto de ameixas silvestres se inclinava sobre a água, como uma moça vestida de branco, buscando, na ponta dos pés, seu próprio reflexo. Do pântano, em outra margem do lago, vinha o coro nítido e melancolicamente doce dos sapos. Em uma encosta mais além, havia uma casa cinza pequena, em meio a um pomar branco de maçãs, e embora o céu ainda não estivesse escuro, uma luz brilhava em uma de suas janelas. É o Lago de Belry, Matthew falou. Não gosto desse nome também. Vou chamar esse lago de, vamos ver, o Lago das Águas Brilhantes. Sim, esse é o nome certo para ele. Sei disso por causa do arrepio. Sempre que encontro um nome que se encaixa perfeitamente, sinto um arrepio. Existem coisas que fazem o senhor sentir um arrepio? Matthew ficou pensativo. Bem, sim. Sempre sinto uma espécie de arrepio quando vejo aquelas lagartas brancas horrorosas que cavam buracos nos canteiros de pepinos. Odeio a aparência delas. Não acho que esse é exatamente o mesmo tipo de arrepio. O senhor acha que pode ser? Parece que não existe muita conexão entre lagartas e lagos de águas brilhantes, existe? Mas por que é que ele tem esse nome, Lago de Belry? Só pode ser porque o Sr. Belry mora naquela propriedade ali. O nome dela é Orchard Slope. Se não fosse por aquela mata atrás dela, daqui a gente poderia ver Green Gables. Mas temos de atravessar a ponte e dar a volta pela estrada, de modo que ainda temos cerca de 800 metros pela frente. O Sr. Belry tem alguma filha pequena?
quer dizer, não muito pequena, mais ou menos do meu tamanho. Tem uma de uns 11 anos de idade. O nome dela é Diana. Oh, a menina exclamou com um suspiro longo e profundo. Que nome perfeitamente adorável. Bem, não sei. Para mim, parece um nome pagão. Prefiro Jane ou Mary, ou alguma coisa assim, mais sensata. Mas, quando Diana nasceu, tinha um professor hospedado lá, e eles lhe pediram para escolher o nome da menina. Ele quis que fosse Diana. Então, eu queria que tivesse um professor hospedado onde eu nasci. Oh, aqui está a ponte. Vou fechar bem os olhos. Sempre tenho medo de atravessar pontes. Não consigo deixar de imaginar que, quando a gente estiver bem na metade do caminho, elas vão se partir, como se fosse um canivete sendo fechado, e nos engolir. Por isso, fecho os olhos. Mas sempre os abro de novo, quando acho que estamos perto do meio dela, porque, o Senhor sabe, se a ponte realmente se quebrar, eu gostaria de ver isso acontecer. Que estrondo bonito isso ia causar. Eu sempre gosto dessa parte do estrondo. Não é esplêndido existir no mundo tanta coisa para a gente gostar? Pronto, saímos da ponte. Agora vou olhar para trás. Boa noite, querido Lago das Águas Brilhantes. Sempre digo boa noite para tudo o que amo, do mesmo jeito que faria se fossem pessoas. Olhe, parece que o lago está sorrindo para mim. Quando já tinham subido a colina mais distante e feito uma curva, Matthew disse, estamos bem perto de casa agora. Ali está Green Gables, não me conte. Ela o interrompeu, ansiosa, segurando o braço parcialmente levantado de Matthew, e fechando os olhos para não ver o que ele pretendia lhe mostrar. Deixe-me adivinhar. Tenho certeza de que vou acertar. A menina abriu os olhos e examinou o que havia a seu redor. Estavam no topo da colina. Havia algum tempo que o sol tinha se posto, mas a paisagem ainda estava visível na luz suave do crepúsculo. A oeste, a torre escura de uma igreja se erguia em meio a um céu dourado. Mais abaixo, havia um pequeno vale, e atrás dele, uma encosta longa e levemente inclinada, com fazendas bem cuidadas espalhadas sobre ela. Os olhos da menina passavam rapidamente, ansiosos e aflitos, de uma para outra. Por fim, pousaram demoradamente sobre uma casa branca à esquerda, muito atrás da estrada, rodeada por um bosque com árvores floridas, iluminadas apenas pela luz suave do anoitecer. Sobre ela, no céu límpido do sudoeste, uma estrela grande e cristalina brilhava como uma luz que orienta e faz promessas. É aquela ali, não é? Ela disse apontando para a casa. Matthew bateu com as rédeas no lombo da égua, admirado. Bem, você adivinhou. Mas aposto que a senhora Spencer descreveu a casa para você. Não, não é verdade, não mesmo. Tudo o que ela disse poderia se encaixar na maioria desses outros lugares. Eu não tinha a menor ideia de como ela era. Mas, assim que vi aquela, senti que era meu lar. Parece que estou num sonho. Sabe, meu braço deve estar preto e roxo, do cotovelo para cima, de tanto que me belisquei hoje. A cada segundo, uma sensação horrível tomava conta de mim, e eu ficava com muito medo de tudo ser apenas um sonho. Então, eu me beliscava para ver se era tudo real mesmo, até que me dei conta de que, mesmo se fosse só um sonho, eu deveria era continuar sonhando o maior tempo possível. Então, parei de me beliscar. Mas é tudo real, e já estamos perto de casa. Com um suspiro de êxtase, ela se calou outra vez. Matthew se sentiu apreensivo. Estava contente em pensar que seria Marilla quem teria de contar àquela pobre criança abandonada pelo mundo que, na verdade, aquele lar que ela tanto desejava não era para ser seu. Percorreram o Vale dos Linde, onde já estava escuro, mas não o suficiente para a senhora Raquel não os ver de sua janela. Depois, subiram a colina e entraram na longa alameda de Green Gables. Quando chegaram à casa, Matthew estava apavorado com a proximidade do momento da revelação, e nem ele mesmo entendeu o motivo desse pânico tão forte.
Não era o problema que esse engano provavelmente traria para Marilla e para ele próprio que o atormentava, mas sim a decepção que a criança sofreria. Só de pensar que aquela luz de felicidade seria extinguida dos olhos dela, ele teve a sensação extremamente desconfortável de que em breve presenciaria um assassinato. Era um sentimento muito parecido com o que tomava conta dele toda vez que tinha de matar um cabrito, ou um bezerro, ou qualquer outra criatura inocente. O pátio já estava bem escuro quando chegaram, e as folhas dos álamos farfalhavam suavemente. Escute as árvores falando enquanto dormem. A menina sussurrou, enquanto ele a carregava da charrete para o chão. Que sonhos lindos elas devem ter. Em seguida, segurando firmemente a bolsa de viagem que continha todos os seus pertences materiais, a menina o seguiu para dentro da casa.